E aí galera, beleza? Então, as últimas semanas, como vocês já viram, eu passei um tempo meio fora da internet, trabalhando menos, na verdade, produzindo menos conteúdos, né? Não que eu não estava trabalhando de fato. Porém, eu quis reorganizar algumas coisas, alguns assuntos, alguns vídeos que eu quero trazer, algumas séries antigas. Então eu fiquei pensando sobre o assunto dos dias que eu não sou produtivo, em que eu não me sinto bem o suficiente para conseguir criar conteúdos, né, para desenvolver esse trabalho que depende muito da minha atenção, da minha criatividade, um trabalho mais intelectual, né, de falar, de expressar tudo o que eu penso e o que eu acho interessante de passar para vocês das minhas experiências. Então hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre essa questão de o que fazer quando a gente cruza por esses momentos em que a gente não é produtivo, que a gente não consegue focar nas coisas que a gente precisa focar de fato. E assim, eu sou uma pessoa ansiosa e eu normalmente fico frustrado de não conseguir produzir, de não conseguir trabalhar nas coisas que eu queria estar trabalhando. Então eu demorei muito tempo, muitos anos, e através da terapia eu consigo entender cada vez mais o porquê que essas coisas acontecem, esses momentos em que eu perco o foco e não consigo retomar. Então, existem vários fatores que a gente precisa analisar na nossa vida para conseguir entender, para conseguir lidar e para conseguir voltar ao nosso foco quando a gente precisa. Mas então, eu vou usar do meu exemplo, porque eu fiquei vários dias sem gravar vídeos de fato. E aí você vai se perguntar, tá, mas Pinho, o que tu estava fazendo? Eu fiquei resolvendo o meu trabalho administrativo, os contatos com empresas, com patrocinadores, toda a questão de gerir a organização do meu trabalho, de planejamento, enfim, de organizar minhas metas, o meu financeiro, o meu projeto. No mês que vem eu vou ter campeonato, então tem toda uma organização que eu tenho que fazer, de viagem e tudo mais. Então eu aproveito esse momento em que eu não consigo me expressar, não consigo botar para fora as coisas que eu quero, para me concentrar em organizar as coisas. Pelo menos eu tento esse equilíbrio. Mas tem dias que nem isso eu consigo fazer. Então o que a gente faz? Eu gosto muito de me desligar quando eu não consigo focar nas coisas. Porque não adianta a gente simplesmente sentar na frente do computador e se forçar, tipo assim, não, eu preciso focar, eu preciso trabalhar. Porque assim a gente fica mais desconcentrado ainda. Então, a minha primeira dica sempre para quem quer voltar ao foco em um momento que não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue organizar as coisas que precisa organizar, é fazer o mínimo possível para cruzar por esse dia que você está disperso, que não tem foco. Ou seja, se você tinha 10 tarefas para fazer que você gostaria de fazer, escolhe uma ou duas que sejam extremamente fáceis, que não demandem muito esforço psicológico, né, no sentido de ter que pensar demais em desenvolver assuntos e tarefas complexas. Pegue as suas tarefas mais simples para resolver naquele dia. Então, um exemplo, para quem trabalha em casa, quando você não consegue focar, sai do home office, vai lavar uma louça, vai arrumar o quarto, vai arrumar a casa, enfim. Faz coisas que não demandem o seu intelecto, né? Que você precisa fazer no modo automático, ali, coisas manuais, porque isso ajuda muito a nossa mente a descansar, mas nos mantém em movimento. Mantém aquela sensação de conquista, de resolver algumas coisas, de ser produtivo, né? Não que você esteja sendo eficiente, que é a nossa meta, mas sim produtivo de estar resolvendo alguns problemas menores enquanto você não consegue atacar os maiores. Então, essa lei do mínimo esforço é muito interessante porque mesmo fazendo pouco, a gente ainda assim tá muito melhor do que não fazer nada, né? Porque uma das piores coisas que a gente pode fazer quando a gente tá frustrado é simplesmente deitar na cama e ficar o dia inteiro dormindo. Eu já fui assim, inclusive. Eu tinha dias em que eu não conseguia produzir, eu pegava, deitava na cama e capotava ali por horas. Só que eu acordava muito pior do que eu tava quando ia dormir, por exemplo. Mas tem um detalhe muito importante, porque às vezes essa falta de concentração, essa falta de foco, ela tá muito ligada ao desequilíbrio em algum ponto na nossa vida. Às vezes pode ser estresse em questão de relacionamentos, você não tá bem com a sua família ou com o seu chefe e tudo mais, e isso atrapalha o seu trabalho. Às vezes pode ser um desequilíbrio fisiológico, de você estar dormindo pouco, ou até mesmo um desequilíbrio da sua alimentação, de não estar comendo
equilibradamente, não tem energia através do carboidrato ou não tem a proteína suficiente para se recuperar. Enfim, a comida influencia muito na nossa disposição, no nosso foco e em como a nossa mente trabalha. Assim como a própria água, a desidratação nos deixa muito mal e afeta muito mais coisas do que você imagina. Então, antes de pensar que você tem problema, que você tem déficit de atenção, que você tem várias outras coisas que você imagina, jogou no Google ali, pesquisou, achando que tem algum problema mental, na verdade, podem ser problemas muito menores do que você imagina, você só não parou para prestar atenção. Então, quando você tem um dia que você não está muito produtivo, não está muito focado, analisa a situação por completo, vê se você está fazendo o básico para cuidar de si, para cuidar da sua vida, porque isso pode estar afetando o seu dia a dia. Inclusive, não posso deixar de agradecer a nossa grande parceira, a Insider, por patrocinar o vídeo de hoje e me proporcionar essa oportunidade de trazer muitos vídeos para vocês aqui, de uma forma bem tranquila, sem pressão. Então, se você precisa de roupas de qualidade, acesse o site da Insider aqui, porque eles estão com vários lançamentos. Na última semana, eles lançaram a Hybrid Jogger, que é uma calça maravilhosa que eu recebi na semana passada, e ela é muito confortável, tanto para ficar em casa, para trabalhar, para sair. É uma calça com tecido super tecnológico, como todas as outras peças da Insider, que não amassa, não desbota, não fica com cheiro ruim. E além de ter um tecido extremamente bonito e um corte bem elegante para usar em qualquer situação do seu dia a dia. Então acesse o site da Insider aqui embaixo, usa o meu cupom PINHO15 para ganhar 15% de desconto em todas as compras que você quiser fazer na Insider, qualquer dia que você quiser. Inclusive, um ponto muito interessante quando a gente fala sobre não estar focado, não estar produtivo, é que até a falta de descanso pode ser a culpada, porque às vezes a gente pensa, como eu já pensei muitas vezes, antigamente eu era da turma de que não precisava dormir, que queria dormir só 2, 3 horas por noite, mas que na verdade o descanso, ele também faz parte do processo, ele faz parte do seu trabalho. Se você não descansa, você diminui a sua capacidade de produção, de eficiência, então é muito mais proveitoso você descansar, você cuidar bem de si mesmo, da sua mente, da sua alimentação, para ter uma evolução exponencial no seu trabalho e na sua eficiência. Porque quando a gente cuida de si mesmo, como eu gasto horas por dia, me exercitando, comendo, cuidando da minha mente, eu consigo ser muito mais produtivo e eficiente em muito menos horas trabalhadas. Então, antigamente eu trabalhava 8, 9, 10 horas por dia e eu não tinha nem 50% da eficiência que eu tenho hoje em dia trabalhando 3, 4, 5 horas por dia, que é a minha média. Então, se você tem um dia que você não está conseguindo focar, a melhor coisa que você pode fazer é parar, analisar tudo, ver o que está acontecendo, tentar descobrir qual é a raiz e o principal. Quando você conseguir voltar à ativa e ter um dia produtivo, que você pega no tranco para conseguir produzir, aproveita esses dias de produtividade. Esse que é o segredo. A gente sempre vai ter dias que a gente não tá muito legal, mas quando a gente tem os dias que a gente tá muito bem, a gente tem que aproveitar. Quando eu tenho dias assim, que eu acordo super disposto, que eu quero trabalhar e fazer um monte de coisa, eu pego e faço, porque não é todos os dias que eu tô com essa disposição de trabalhar por horas e horas e horas incansavelmente. Então o segredo sempre é o equilíbrio. Aproveitar para descansar quando a gente não tá bem e aproveitar para focar quando a gente tá empolgado. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você tem muitos dias assim de falta de produtividade, de falta de foco e como você lida com essa situação. E também não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like se você for novo por aqui. A gente se fala logo mais. E valeu!